Fala galera, beleza? Professor Rafael aqui. Nosso próximo fenômeno de onda que vamos estudar hoje é a interferência. Se eu pego, por exemplo, duas cordas, ou aliás, uma corda só, produzo dois pulsos que estão em fase. Estar em fase é quando você tem encontro de crista com crista ou vale com vale. Então pego, por exemplo, visual aqui, dois pulsos que eu lancei, crista e crista. Se eles estão coerentes, ou seja, eles estão com a mesma amplitude e com a mesma frequência, no caso aqui é pulso, mas se eu produzo ondas de mesma frequência, mesma amplitude e estão em fase, como está nesse exemplo aqui, quando eu tenho um encontro de crista com crista, essas duas montanhas, elas vão se sobrepor quando eles se encontrarem. Então, nesse momento, eu tenho uma amplitude dessa onda aqui que foi aumentada, essa energia de cada uma que eu tinha dedicado se sobrepôs lá e depois cada onda segue, ou cada pulso segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Nesse momento aqui, a gente visualiza uma grande amplitude, um asão lá, né, uma coisa assim, cresceu bastante. Isso aqui é asão e asão, eu tenho 2A. E depois cada uma segue viagem, e isso é um efeito natural que acontece com toda onda. Agora, se eu pego aqui a mesma corda, por exemplo, ondas que estão, um pulso, perdão, que estão em fases diferentes, um encontro de crista com vale. Se eles forem de mesma amplitude, com mesma frequência nesse rolê, no ponto de encontro deles é como se uma anulasse a outra nesse sentido. Na perturbação delas, elas não se perturbam dessa forma de vibração. Depois, cada uma segue viagem aqui, então a amplitude de cada uma é prevalecida. Então, é só para pensar na questão da vibração e tudo mais, eu posso ter essa construção, coisa construtiva, e posso ter algo que é destrutiva. Nesse ponto aqui em que uma anula a outra. Nesse sentido, eu tenho interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Então, visualmente, em cordas, eu posso enxergar essa montanha grande ou essa anulação, mas quando eu mexo com som, por exemplo, eu também produzo interferências construtivas e destrutivas. Pego duas caixinhas aqui, que podem estar conectadas ao mesmo som, por exemplo, e elas são fontes coerentes que produzem mesma frequência com mesma amplitude. Um sonzinho exatamente igual, reproduzo lá um som exatamente igual. Dependendo da distância que elas se encontrarem, ao emitir esse som, pode ser que no encontro entre elas eu tenha um encontro de ondas em fases, crista com crista, produzindo então interferências construtivas, ou então ondas que estão com fases diferentes, um encontro de crista e vale, produzindo ondas destrutivas. Isso em termos de som, quando eu tenho um aumento da amplitude de um som, o som fica mais intenso. Eu escuto aquilo ali com volume maior. Isso em termos de som também, quando essas coisas se anulam, o som fica mais baixo ou totalmente anulado. Haverá pontos ali em que não vou escutar absolutamente nada. Então, é possível que dentro de um show, coisa assim, que você tem tamanhos diferentes, você tem ondas vindas de muitos lugares, é possível que há pontos e lugares específicos na sua sala ou no lugar desse show ao vivo, em algum lugar mais aberto, em que o som está mais intenso e há pontos que o som está mais baixo, porque de certa forma teve uma interferência destrutiva um pouco menorzinha, ou há pontos que talvez você não escutaria nada. Muito mais difícil acontecer, mas teria aqui uma interferência destrutiva que a gente chama de máxima. Tudo se anula e quando é muito intenso, máxima também, quando o som está mais intenso. Existe uma tecnologia muito interessante, que é um fone de ouvido, que ele é feito para tentar diminuir o máximo de ruídos, que ele meio que capta como é que está o som em volta de você, do seu ambiente, e ele produz ali, ele emite novamente um som com a mesma intensidade, com a mesma fase e tudo mais, frequência, amplitude, só que em fases diferentes para justamente poder anular o som que está chegando. Então, em outras palavras, ele chega o som em você, ele capta, ele lê esse som que está chegando, ele tenta emitir esse mesmo som para fora em fases diferentes para destruir esse som. E naquele momento ali você é como se não tivesse uma interferência destrutiva e não está escutando nada que vem de externo e fique totalmente preso ali, ou que você está escutando lá dentro, ou você não quer escutar nada, como se fosse um tampão, coisa assim, uma tecnologia mais nova, tudo mais. Então, interferências produzimos outros efeitos interessantes de interferência, mas o princípio básico é, se eu encontro crista com crista, o trem aumenta, ou vale com vale, posso aumentar também, só que aumenta para baixo. Se eu encontro crista com vale, essas coisas podem se anular, e a interferência construtiva e destrutiva. Tudo bem? Até a próxima, galera!